Olá, sejam bem-vindos. Esse é o Veterinária 360 e hoje um bate-papo muito especial. Então, antes de tudo, clique, comente, compartilhe, ative as notificações para que o nosso vídeo chegue em outros locais, tá bom? Então, para falar sobre zootecnia e empreendedorismo, hoje eu chamo o Marcelo aqui da Biopar. Marcelo, obrigado por ter aceito o convite, né? Para a gente conversar um pouquinho sobre a sua trajetória. Você iniciou ali na zootecnia e hoje no mundo do empreendedorismo, né? A gente vai fazer essa ponte. Então, conta para a gente como é que foi esse início, né? Por que você escolheu a zootecnia? Valeu, Rodrigo, pelo convite, né? Obrigado pela Que oportunidade, agradeço. né? Para quem não me conhece, meu nome é Marcelo Silveira, né? Sou formado em zootecnia pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e hoje em dia sou empresário, né? Dono de uma empresa um pouco fora do ramo da zootecnia, mas hoje em dia deixei de ser um técnico zootecnista e acabei virando um empresário, né? Legal. Então assim, a zootecnia, na minha vida, eu sempre amei animais, né? Então assim, eu falo que tem foto minha com 1 ano de idade em cima de um cavalo, né? Então, assim, eu a vida inteira fui em fazendas de parentes, então sempre andei a cavalo, sempre toquei boi com parente. Então, assim, são coisas que sempre fui apaixonado, né, pelos animais. Então, chegou um momento da minha vida que eu falei, eu vou para essa área. Aí eu tava indeciso entre a veterinária e a zootecnia. Aí eu conheci a zootecnia, achei mais interessante para mim do que a veterinária, né? Achei que era mais a minha cara a zootecnia, a parte de nutrição animal, de manejo animal. Eu sempre falei assim, nossa, se eu entrar dentro de uma sala de cirurgia para ter que operar um cachorro, acho que não vai dar certo, né? Então, eu acabei seguindo esse ramo da zootecnia, que também mexe com animais, né? E me apaixonei completamente, né? Entrei meio assim, né? Porque eu tinha um sonho de fazer veterinária, mas aí eu conheci a zootecnia, falei, e agora, né? Mas ao longo do caminho fui me apaixonando e acabei me formando em zootecnia, né? E me conta aí dessa experiência, né? Então, você iniciou ali, teve aquela dúvida, né? Que eu acho que todo mundo tem a dúvida do, poxa, o que eu quero exercer, né? Como que eu quero estudar, o que eu quero para minha vida, né? Então, você viu na zootecnia, né? Uma paixão, gostou do que estava fazendo. E me conta, como é que foi essa experiência ali, né? Como que foi o seu primeiro contato ali como, né, estudante de zootecnia? Né? Quando a gente entra na faculdade, a gente tem aquela ilusão de que tudo vai ser mil maravilhas, né? É verdade. Aí você começa a fazer as matérias de anatomia, fisiologia animal, aí você fala, nossa, que bicho de 7 cabeças, né? Bioquímica também, né? Bioquímica também. Eu, a parte de química, sempre fui muito bom nessa parte de química, mas a parte de anatomia e fisiologia me pegou bastante na faculdade, mas, assim, faz parte do ciclo, né? E ao longo do curso, o que eu procurei fazer? E o que eu recomendo para todo estudante, isso não importa o curso, né? Mas dentro da nossa área, principalmente, você experimentar dentro da faculdade, várias áreas, né? Dentro da faculdade. Então, eu entrei dentro da faculdade, seja zootecnia, seja veterinária. Para onde eu vou? Vou mexer com cavalo, vou mexer com boi, vou mexer com gato, A dúvida, cachorro, né? uma dúvida, né? Porque você ama os animais, então todo animal que você vê, você quer de alguma maneira cuidar, tá presente, né? Então, eu, ao longo da faculdade, fui para todo quanto é lado, né? Eu fiz estágio com camarão, a gente fazia um teste de digestibilidade de rações em camarão. Então, quanto daquela proteína que existia naquela ração o camarão iria absorver e quanto não seria absorvível, né? Então, a gente avaliava esses teores de proteína em diversas rações por efeito de comparação. Trabalhei um pouco com codornas também, né? Na linha de aves. Depois eu acabei indo para a área de cavalo, trabalhei um pouco com cavalos, que sempre foi minha paixão, mas aí depois eu caio na área de bovinos, né? Aí acabei caindo na bovinocultura de leite, por um orientador especial que eu tive dentro da faculdade, e aquilo foi uma paixão para mim. Eu comecei a trabalhar com bovino de leite, e você começa a ter aquele ambiente que é um animal totalmente dócil, né? Um animal que te acompanha diariamente, então um animal que tudo que você faz, ele reflete. É um pet gigante, né? É um pet gigante, literalmente, né? Então é um animal que demanda muito cuidado, muito carinho, muita atenção. E acabei me apaixonando por essa área da bovinocultura de leite, né? Mas lembrando, passei por todas as áreas praticamente ali da zootecnia, enquanto estava dentro da faculdade, né? Cara, interessante. Você falou o ponto ali do camarão, né? A aquicultura, ela cresce diariamente, né, no Brasil e no mundo. Proteínas, né, de origem animal.
na questão da água, né, produzidas pela água, da agricultura, elas crescem muito. Então, o camarão é uma fonte. Aqui em Taubaté tem uma empresa também que é específica do camarão de água doce, né? A Aqualuz. Então, também fica o convite aqui para o pessoal, para eles conversarem com a gente. Então, você fez esses pontos, né? Teve a experiência ali com o camarão, depois foi para a codorna, depois foi para o cavalo, a bovinocultura de leite. Então, você fez um mix, né? Entendeu ali, poxa, cada cultura tem a sua particularidade, né? Exatamente. A gente vai entendendo, né? Você entende que todos os animais devem ser criados e tratados da mesma maneira, né? Uma coisa interessante, quando você entra na linha de abate de animais, né? Que é uma parte meio, para algumas pessoas, um pouco pesada, vai bater os animais. E aí você começa a entender que um peixe, para ele ser abatido, né, a gente estava falando de aquicultura, um peixe, para ele ser abatido, você precisa colocar esse animal no gelo antes dele ser abatido. Então, esse animal ele não vai passar por um sofrimento do abate. Então, você começa a entender que todos os animais precisam, né, de um bem-estar, né, animal, né? E isso é apaixonante dentro da área da zootecnia, né? Sim. Na medicina veterinária a gente também tem todos esses cuidados, né, do bem-estar, toda a questão do animal estar livre de fome e sede, né, os níveis ali de bem-estar que são proporcionados para esses animais, né? Então, quando a gente fala hoje em 2024, né, que a gente está gravando, a gente já não tem tantos problemas como tinha antigamente, né? A gente tem análise ali, a questão dos pontos críticos de controle, todos os cuidados com esse animal, com o bem-estar desse animal, porque isso reflete ali no final, né? No final, exatamente. As pessoas não entendem que a carne desse animal que foi, vamos dizer assim, maltratada ao longo da vida, a carne desse animal é um de pior consumo do que a carne daquele animal que ao longo da vida foi tratado teve conforto, com água de qualidade. A gente aprende isso, que o animal abatido com estresse vai gerar uma carne dura, uma carne estragada. Então as pessoas... Eu dei bastante consultoria, né, antes de vir para esse lado empresarial. Eu dei muita consultoria na área de bovinocultura de corte em equinos, né? Então eu dava consultoria em áreas com formação de pastagem, alimentação de cavalos, e na área de bovinocultura de corte a mesma coisa também, sempre na área de nutrição, né? Manejo de pastagem, formação de pastagem, o que o animal deve comer para engordar mais, o que o animal deve comer para ser abatido. Um tempo mais curto, né, ali? Um tempo mais curto, né? Então você fez essas consultorias, você teve experiências ali na zootecnia, e hoje você está empresário. Isso. Né? Hoje você tem a empresa, a Biopar, né? Então fala um pouquinho pra gente, sai um pouquinho da zootecnia, mas você não deixou de cuidar de animais, né? Deixou de cuidar de animais. Então explica pra gente. Só voltando ao ponto que a gente tava comentando, né, sobre essa questão da mudança. Então, eu via, tá? Eu como consultor, que tinham algumas fazendas que ainda tinham essa cabeça de produtor, aquele produtor antigo, que o animal, na hora de você subir um animal em cima de um caminhão, tem que ser com choque, não tem que ser com cuidado, não tem... A fazenda que eu entrei, por exemplo, eles tinham esse tratamento com os animais. Eles sempre falavam assim pra mim, assim, Marcelo, toda vez que o animal vai pro curral é um desastre. Porque a gente lidava assim com 300, 400, 500 bois de uma vez pra você ir pesar, avaliar esse animal. E eles reclamavam pra mim, Marcelo, toda vez que a gente vai levar esses animais no curral é um problema, o animal agita, é difícil, é complicado. Eu fui tentar entender o que estava acontecendo, né? E aí você começa a observar que é o manejo do animal, né? Sim. Então, um dos funcionários da fazenda tinha um cachorro que, em vez de pastorear o animal, ele mordia a perna da vaca. Então, eu comecei a tirar esse cachorro do manejo, os animais já melhoraram. Eu percebi que existia muita gritaria durante o movimento dos animais. Eu comecei a... É tudo com cuidado, né? O funcionário da fazenda é tudo com muito cuidado. Comecei a falar, comecei a convencer essas pessoas que, tem que ser com um pouco mais de calma. Os animais não são assim... Eles reagem àquilo que você faz, né? Igual um cachorro, quando a gente bate no cachorro, o cachorro reage te mordendo, né? Então os animais reagem às nossas ações. E isso foi mudando dentro da fazenda. Assim, eu falo que é uma coisa que, pra mim, foi satisfação. Porque... quando eu saio da fazenda, que eu decido voltar aqui pro mundo empresarial, eu saí de lá olhando aqueles animais indo pro curral sem gritaria, sem fazer nada. Você só tocava os animais com os cavalos, entendeu? Então é isso o produtor entender desse cuidado que o animal necessita. Treinamento não é desse porque funcionário, ele pesa né? 400, 500 quilos
Que é um animal que você pode bater, que você pode chutar, que você pode gritar, que o animal não sente. Lógico que sente. É um animal grande, mas é um animal que sente dor como qualquer outro sensível animal, também, né? É sensível, né? Então, outro ponto que você comentou e que é importante a gente comentar com as pessoas, né? A questão do treinamento desses funcionários, né? Olha, o manejo, o horário, optar por horários mais frios do dia para fazer o manejo desses animais, né? Ter as condições adequadas, né? Do curral ali, para a gente manusear esses animais, para evitar os acidentes também, que é muito comum, né? Nas fazendas, o manejo com esses animais de grande porte, a gente ter muitos acidentes ali com os funcionários. Né? Muitos acidentes. A questão do funcionário, eu falo assim, você tem que ir com calma, porque eles têm uma cultura já. E a gente tem que entender isso. Sim. Que a cultura já vem lá do passado, vem do avô, vem do bisavô, que cuidava dessa maneira, então ele acredita que é dessa maneira, né? Esse funcionário que tinha o cachorro, hoje ele é amigo até... Hoje a gente se fala ainda, a gente se falou no Ano Novo. O que eu fiz para eles entenderem? Eu falei assim para ele, falei assim, eu não preciso que você vá não, fica tranquilo, vai fazer outra coisa. E ele falou para mim, não precisa, Marcelo. Não, fica tranquilo, eu vou lá com mais um amigo meu e a gente resolve os animais, fica tranquilo. E assim foi fazendo, 1, 2, 3. Então, na quarta, quinta vez que ele não estava presente e o cachorro não estava, os outros funcionários entenderam que aquele cachorro era problemático. Então, quando esse funcionário volta a ajudar a gente com a lida, ele volta já e com a deixa mentalidade o cachorro diferente, de fora. E deixa o cachorro de fora. Aquele cachorro, ele não serve para pastorear. Ele é um cão caçador, mas ele não é um cão que pastoreia, né? Que são coisas bem diferentes. Então, assim, é tudo com um jeitinho. Não adianta a gente chegar e falar para o funcionário, o que você está fazendo está errado. Não é assim que, né, que você toca uma fazenda, né? Então as coisas são com calma, as coisas são graduais, mas assim, é o treinamento, é sentar com eles. Eu sentava ao final do dia com todos os funcionários, explicava o porquê que a gente estava fazendo aquilo, mostrava para eles os resultados. Olha, lembra mês passado quando a gente pesou os animais que estava dessa maneira? Olha esse mês, ganharam tanto por dia, olha o tanto que ganharam no mês. Reflete na balança, né? Reflete na balança. E aí o funcionário olha e fala assim, opa, realmente, isso que esse menino tá falando... Porque faz sentido, né? Faz algum sentido, né? Eu falo, a gente estuda tantos anos dentro da faculdade, né? Você é obrigado a passar isso adiante, né? Seja para um funcionário, seja dentro de um curso que você vai dar para pequeno produtor. Dei muito curso para pequeno produtor, né, na área de bovinocultura de leite. Então é isso, é você passar aquele conhecimento que você ganhou na faculdade para alguém que está necessitando, né? E um ponto importante que a gente precisa falar para as pessoas, né, que a fazenda ela é uma empresa. É uma empresa, né? Exatamente. Ela não está ali para hobby, ela precisa gerar lucro, né? O ponto que você comentou, você nunca deixou de gostar de animais. Nunca, né? E você pivotou, tem uma empresa hoje, né, a Biopar, e conta pra gente como que a Biopar funciona. Chega um momento da minha carreira, né, de zootecnista, que a empresa Biopar ela já existe desde 2007, tá? Então a gente já vai há quase 20 anos com a empresa, né? A empresa é uma empresa familiar, uma empresa que veio do meu pai em 1997, 98, ele era gerente da parte de qualidade da Johnson, aí ele sai da Johnson para abrir a empresa. E a partir daí começa a história da empresa. Em 2007, ele abre a Biopar em específico e coloca eu e meu irmão, né, como os donos da empresa e fala, é para vocês a empresa. Eu, como sempre, fui apaixonado por animais, dei essa fugida, mas aí de 3 anos atrás para cá, né, a gente acabou sentando uma conversa com o meu sócio, que é o meu irmão, né, e a gente teve uma conversa e ele falou, tá no momento de você voltar e assumir a parte de gerência comercial da empresa, né. Então, há 3 anos atrás, mais ou menos, eu deixo a zootecnia, não deixo a paixão pelos animais, né, que isso aí é para sempre, né, e acabo voltando para cá, para São José dos Campos, né, até então morava no Rio de Janeiro, volto para cá para trabalhar na empresa que é minha e do meu irmão, né, na parte de gerência comercial. E aí que eu dou essa linkada com a veterinária, porque eu olhava, na faculdade eu já observava, eu andava no ciclo veterinário, né? Eu sempre tive muitos amigos, muitos professores que eram parceiros, e eu via essas cirurgias acontecendo, né? Eu passava por eles, eu via eles dentro da sala de cirurgia e tudo mais, e eu falava assim, a veterinária precisa ter produtos para veterinária. Sim. Porque não adianta, a Biopar, desde 2007, ela trabalha na linha humana, né? Então, a gente atende diversos hospitais no país inteiro, né? Uma gama muito grande da rede Unimed que a gente atende.
Então a gente precisava partir para uma linha animal, por que não, né? Se a gente atende a linha humana com tanta excelência, por que eu não posso atender a linha animal também, né? Com excelência. Então quando eu venho para cá, eu dou esse start na empresa, né? Porque até então meu irmão sempre focado em linha humana totalmente administrativo, né? E eu com essa cabeça um pouco mais voltada aí para veterinária, para zootecnia, eu falei, não, vamos dar um start aí para trabalhar junto com os veterinários, né? Legal. E só para o pessoal entender, né? A Biopar, ela atua na parte dos instrumentais, né? Dos instrumentais, não, desculpe. Descartáveis, dos né? descartáveis Isso. ali, das cirurgias, né? Então, as pessoas podem comprar, como que é feito, é personalizado. Isso. Né? A Biopar, quando eu venho para cá, né, a gente começa a desenvolver um trabalho junto com os veterinários para entender A necessidade. a necessidade. Porque assim, eu trabalho com humano, então os campos que eu utilizo para o humano são totalmente diferentes da veterinária. Né? Eu utilizo campos, de repente, um campo de 2,5 metros por 1,60 m, são campos muito grandes. Como é que você vai botar um campo de 2,5 por 1,60 m num pincher, né? Então a gente foi tentar entender da veterinária, né? Principalmente através do veterinário Diogo e através do veterinário Gustavo, a gente conseguiu juntar e falar, vamos fazer um kit para veterinária, né? Com os campos cirúrgicos já descartáveis e estéreis. Então, quer dizer, o veterinário vai receber aquele produto, vai abrir, pronto, estéreo, utilizar para fazer a cirurgia, acabou a cirurgia, descarta e na próxima cirurgia ele abre outro prontinho. Cara, isso é muito bacana, porque se você colocar na ponta do lápis, né? Aquele pano que a clínica usou no procedimento cirúrgico, depois ela lava, depois autoclava, prepara esse material, né? Para depois ir para o centro cirúrgico, tem um período ali muito grande, né? E tem uma perda ali de eficiência da equipe. Isso. Você precisa ter uma pessoa somente para fazer essa operação, né? Você tem todo... A gente fala que o hospital, quando faz isso, seja o hospital humano, seja o hospital veterinário, ele está fazendo uma reindustrialização do produto. Ele está fazendo o que era para a indústria fazer e não para ele fazer, né? Então ele está envolvendo colaboradores ali naquele sistema para tirar aquele material, lavar aquele pano, depois dobrar aquele pano, esterilizar aquele pano. E na linha humana, a gente sabe que dentro de um hospital, quando eles trabalham com algodão, eles precisam ter no mínimo 3 kits preparados para aquela cirurgia. Por quê? Se ele abrir um der problema, ele vai ter que abrir o segundo. Se ele abrir o segundo der problema, ele vai ter que abrir o terceiro. Então, quer dizer, ele esterilizou 3 produtos, 3 kits, jogou fora 2 esterilizações e usou uma. No meu caso, ele não vai ter esse problema. Entendi. Ele vai chegar o kit para ele pronto, estéreo, ele vai abrir e não vai ter problema nenhum com o kit. Ele vai utilizar aquele kit, ele não vai precisar descartar. Legal. Então, quer dizer, você gera lixo, além de lixo, né, dentro do hospital, porque se tira aquele algodão, seja do cachorro, seja do ser humano, cheio de sangue, carrega por dentro do espaço ali até chegar numa lavanderia. Se tiver lavanderia, senão vai para fora. Então, assim, é todo um processo, um caminho que envolve muita gente e muito custo, né? Isso aí a gente fala que, em média, o descartável custa 40% mais barato do que você mandar reprocessar aquele algodão que você utilizou para fazer a cirurgia, né? Isso é interessante, é um dado importante, porque imagina uma clínica que ela faz 10, 12, 15 cirurgias num dia, né? Então, no final do mês, a gente nota ali que tem uma economia interessante, né, em toda a infraestrutura da clínica. Eu ia te perguntar, você tem algum kit aqui pra gente mostrar pro pessoal? Eu trouxe um material pra gente legal. entender. Deixa eu dar uma olhada. Primeiro, pra gente entender o que é esse material, né? Então, esse material, isso aqui é até um avental. A gente tem que entender que esse tipo de material, Rodrigo, ele chama SMS, tá? Então, o que significa esse SMS? Que ele tem duas camadas de tecido e no meio dele, que a gente não enxerga, ele está no meio desses 2 tecidos, ele tem uma camada de um material que chama Mouth Blonde. Esse material, ele protege, né? Ele tem barreira bacteriana e viral. Uma gramatura... Esse aqui é uma gramatura a 40 gramas. Tá? A gente trabalha com gramatura alta pelo seguinte, só ela vai te dar uma proteção. Tá? Legal. Então, o fabricante desse material aqui, da matéria-prima, ele me manda um laudo que vem dos Estados Unidos com a eficiência de barreira bacteriana e viral. Que interessante, então, interessante. Eu trouxe até um outro aqui branquinho, que o pessoal está muito acostumado Vamos colocar esse aqui? Esse é o...
Esse branquinho, ele é o TNT comum, né? Se você pode até reparar que ele aqui já é mais transparente que o material azul, né? Uhum. Então, Nossa, e é bem diferente, né? E bem diferente. E gramaturas aproximadas, tá? Esse aqui é um 30 gramas Tá. e esse aqui é um 40 gramas, mas é uma diferença muito grande uma coisa da outra. Por quê? Porque esse material tem a barreira bacteriana e viral. Então, se você tá operando com isso aqui e nada, é a mesma coisa. Entendi. Tá? Pode ficar tranquilo. Então tem estudo, né? Tem comprovando. Tem laudo de laboratório que mostra a eficiência disso aqui. Esse material, quem me fornece essa matéria-prima não me dá laudo de barreira bacteriana e viral. Então eu não posso te vender isso aqui para você colocar dentro do centro cirúrgico. Entendi. Eu não vendo. Então Entendeu? esse aqui seria um avental, né? Você pode personalizar também. Posso personalizar isso. A gente... eu falo que a gente não é uma empresa engessada. Uhum. Então, tudo que vier pra gente, se Marcelo, olha só, eu faço cirurgia, mas meus animais aqui na clínica, a maioria tem um tamanho tal. Você consegue fazer um kit pra mim personalizado? Consigo fazer um kit pra você personalizado. Ah, kit com o quê? Kit com campos, kit com aventais. Então, a gente com certeza consegue personalizar os kits justamente por não ser uma empresa engessada, né? Por que é legal você comentar isso, né? A gente tem no mercado os cirurgiões volantes. Né? Então, aquele cirurgião que ele pega aquela demanda, olha, um ortopedista, né? Um cirurgião de tecidos moles, que ele atende em várias cidades. Né? Então, você já tem o kit pronto também. Eu vi que você trouxe ali para a gente mostrar para o pessoal. Então, as pessoas podem comprar o kit, ele já vem lacradinho, já vem estéreo. Isso. E eu queria te perguntar, quanto tempo que ele dura dentro dessa embalagem aqui? A gente... Os estudos dizem que a esterilização, desde que estéreo, tá? E embalado e fechado, sem nenhuma danificação do envelope, é indeterminada a esterilização. Tá? Mas a gente coloca 2 anos, só por colocar 2 anos por segurança, porque são coisas assim que o hospital, quando compra, ou o médico veterinário compra... Usa rápido, ele né? usa rápido. Então, eu colocar 2 anos ou validade indeterminada não vai fazer muita diferença justamente porque ele vai utilizar rápido. Mas por pelo menos 2 anos eu tenho garantida a esterilização desse pacotinho aí. Assim, interessante. Então aqui a gente pode colocar pano de campo, pode colocar o avental cirúrgico, né? Vem a compressa também? Vem a compressa junto. Os aventais, todos os aventais, eles vêm já com a dobra séptica que a gente fala, né? Então na hora que o médico for vestir aquele avental, ele praticamente não encosta no avental. Ele vem com duas entradinhas no avental que você coloca na mão e na hora que você abre a mão assim, ele já te veste sozinho, a gente fala. Pro pessoal que tá nos ouvindo, nos assistindo, é importante a gente falar o seguinte, né? O procedimento cirúrgico ele precisa ser estéreo. Né? Então, tudo que a gente utiliza, né? O instrumental, o pano de campo, o avental, tudo isso é estéreo para a gente não contaminar esse paciente no momento da cirurgia. Exatamente. Certo? Aqui atrás do envelope, você tem a coloração que marca quando ele está estéreo e quando ele não está estéreo, tá? Então, a gente manda para uma empresa que esteriliza através de óxido de etileno, que hoje em dia é o mais eficaz para esse tipo de material. E na hora que você receber o envelopinho, você pode olhar atrás. Ah, mas será que está estéreo? Você olha atrás, vai estar escrito aqui. Se tiver amarelo ou laranja, é porque foi esterilizado, né? Interessante. Então o material ele chega assim, em envelope, já fechadinho, dobradinho, estéreo, pronto para uso, né? É muito prático. É muito prático. Muito prático. Porque você vai viajar, você vai fazer uma cirurgia em outra cidade, né? Você não precisa ter aquele material inteiro ali, preparar, demora algum tempo, né? Se você precisasse reutilizar o material. Então, isso aqui é uma alternativa muito interessante para o pessoal, tanto de clínicas que tem um local próprio, né? Quanto para o cirurgião volante. A gente tem até um médico, acho que já veio aqui em outro programa com você, aqui, o Dr. Diogo, né? Legal, ele já veio sim, já participou aqui com a gente. Diogo é um cara muito, muito parceiro nosso da empresa lá, que foi quem ajudou a gente a construir os kits que hoje são entregues na Univap, né? Então hoje toda a rede Univap, quem atende é a Biopar. A Universidade do Vale do Paraíba. A Universidade do Vale do Paraíba hoje está comprando em média uns 150 kits. Eles fizeram uma parceria, né, com a Prefeitura de São José. Então estão fazendo muita cirurgia e 100% material Biopar, né? Que legal. Eu lembro até hoje, quando eu cheguei lá na Univap e apresentei o material estéreo, a menina que lavava, ela quase chorou, né? Falou, não acredito, não vou ter que lavar mais nada. Você resolveu meus problemas. Então assim, a Biopar realmente veio como parceria para ajudar a resolver os problemas que você falou, né? O Diogo, por exemplo, ele é um cara que me pede kit, né?
E aí, quando eu mando alguém entregar, eu falo assim, Diogo, onde é que você tá? Por causa disso. Porque então, cada vez ele tá otimiza operando, o tempo, né? Ele otimiza o tempo. E como ele opera em clínicas diferentes, pra ele isso é maravilhoso, né? Às vezes o Diogo me liga, consegue me entregar em tal clínica? Eu consigo. Vai uma pessoa lá, entrega pra ele nas mãos dele. Ele pode estar na hora da cirurgia, não importa, tá estéreo, tá prontinho. Vai chegar pra ele pronto e ele vai operar o animal sem problema nenhum. Olha, né? posso te dizer que você resolveu boa parte dos problemas dos cirurgiões, né? E para a clínica também, porque otimiza tempo, otimiza a mão de obra, que hoje o tempo ele é algo valioso. Né? Então, Marcelo, parabéns pela iniciativa, muito interessante todo esse material, como é feito, sei que é feito com muita qualidade para a gente entregar para os nossos pacientes algo, né, de qualidade também. Eu falo que a gente faz com carinho, amor, né, e com muita qualidade, assim, muita serenidade, né? Então a gente não brinca, a gente sabe que esse material vai para dentro de um centro cirúrgico, seja o animal, seja o humano. Não me interessa, os dois precisam ter o mesmo tratamento. Exato. Então os dois animais precisam estar com produto de qualidade ali dentro para não correr risco justamente dele ser contaminado ou ele contaminar quem estiver operando ele, né? Então a gente trabalha com qualidade realmente. O médico ele pode ter certeza que esse produto aqui não vai ter problema nenhum para ele ou para o animal, né? Então realmente, você falou, veio para dar uma descomplicada, né? Para ajudar bastante o veterinário. Eu trouxe até um avental aqui para vocês. Ô, cara, obrigado, viu? Show de bola. Obrigadão. Vou abrir aqui para mostrar pro pessoal aqui. Eu não vou, né? Deve estar estéreo aqui, mas eu não vou abrir. Depois a gente consegue usar no procedimento cirúrgico. Exatamente. Olha que legal. Então, a bolsinha aqui da Biopar. Deixa eu ver. Tem um catálogo aqui de produtos. Então as pessoas também podem tirar todas as dúvidas, né? Tem a gramatura, né? Da mesa, o que pode ser utilizado, o tamanho dos campos, né? Exatamente. Muito legal. A gente tem diversos tamanhos, a gente entende, né? Que principalmente dentro da linha da veterinária, você tem diversos tamanhos de animais, né? Então você precisa ter diversos tamanhos de campos, né? O avental, só para o pessoal ver, então ele vem para você ver a segurança, tá, Rodrigo? A gente vende para você isso, o que eu vendo para dentro de um hospital Albert Einstein, por exemplo. Você fica tranquilo que o que o médico usa lá com aquele paciente, né? Você vai usar com o seu cachorro, para operar o cachorro, né? Sim. Então ele vem com uma dupla embalagem, que a gente fala, né? Vem com uma embalagem de SMS protegendo esse avental para quando você colocar na mesa, a mesa não contaminar o avental e não te contaminar. Legal. Tá? Então aqui dentro você tem um avental com uma toalhinha de mão, que é justamente para na hora que você for lavar as mãos, né, se higienizar para entrar na cirurgia, a circulante vai pegar esse papel para você secar as mãos e vestir o avental sem correr risco nenhum de contaminação. Muito bom. Isso aqui, ótima alternativa, né? Para o pessoal que quer operar, que precisa se deslocar. Então, uma boa iniciativa, principalmente para os volantes, né? Esse é o ponto que a gente pode deixar aqui para as pessoas. Marcelo, agradeço imensamente a sua colaboração aqui. Tenho certeza que a gente contribuiu com as pessoas, com os tutores, para que eles saibam que é feito o procedimento cirúrgico da maneira mais limpa possível, né? Para a gente ter sucesso no procedimento cirúrgico. Agradeço também a Biopar, né? Por ter vindo aqui conversar, esclarecer as dúvidas, né? E gostaria que você deixasse as considerações finais para o nosso público, o pessoal que está nos ouvindo. Eu queria primeiro te agradecer, né, Rodrigo, por ter me chamado aqui, por ter convidado a mim e a Biopar, obviamente, para estar aqui com você. É um prazer muito grande estar aqui contigo. Legal, obrigado. Queria agradecer demais o pessoal da equipe Somavet, pessoal da Intensicare lá do Gustavo, o André. Gustavo também, o convite está feito, hein? Tô te esperando. Bom convite, hein? Gustavo é um cara muito bacana de bater papo, de conversar, um cara muito inteligente. Agradecer o André, lá da Unip também, que tem começado uma parceria com a gente. Agradecer você demais aí por tudo. Show. Sabe que da parte da Biopar, seja com você ou seja com qualquer veterinário que estiver aqui nos ouvindo, pode contar com a gente. Depois você deixa lá embaixo o telefone. Sim, o contato que a gente vai deixar para vocês. Qualquer coisa que precisar, a gente está junto. E a consideração que eu queria deixar final é assim... eu, que não sou veterinário, acreditei que a veterinária precisa de um produto tão bom
quanto a linha humana. Legal. Que a veterinária precisa fazer dentro de um centro cirúrgico a mesma coisa que um humano faz dentro do centro cirúrgico. Então eu queria falar isso pro veterinário, acredita, Legal. faz o correto, né? Não dá jeitinho nas coisas. Vamos fazer o correto, que a gente tem certeza que com isso você vai evitar milhares de problemas de infecção no animal e outros problemas, né? E um 2024 maravilhoso para todos nós, né? Contem sempre com a Biopar, contem sempre com a parceria aqui. Vamos pra cima. Muito obrigado, Obrigadão. viu? Então, se você gostou, curta, comente, compartilhe, ative as notificações e entregue esse vídeo para as outras pessoas para a gente chegar em outros lugares. Até mais. Obrigado.